Nós vamos dar continuidade agora ao segundo painel desse primeiro workshop para pacientes do Grupo EVA. Eu sou a Daniela Assad, oncologista clínica do Hospital Sírio-Libanês, e sou membro do Grupo EVA desde a sua fundação. É um grande prazer estar aqui, e já parabenizo a doutora Andréa Gadelha por toda essa campanha do Setembro em Flor, que é uma coisa inédita no grupo e que está sendo, assim, maravilhoso poder assistir e participar. Junto comigo, nesse painel que nós vamos discutir sobre câncer de ovário, estão comigo o Dr. Glauco Baiocchi, cirurgião oncológico, doutor em oncologia pela Faculdade de Medicina da USP, diretor do Departamento de Ginecologia Oncológica do AC Camargo Cancer Center, vice-presidente do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, Dr. Rodrigo Guindalini, que graduou-se e realizou residência de clínica médica no Unifesp, foi residente de cancerologia clínica e realizou doutorado e pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP, foi fellow da Universidade de Chicago e atualmente atua como oncologista clínico e oncogeneticista da Oncologia DOR. Temos também o Fernando Lima, que é fundador e presidente da Associação de Combate ao Câncer de Ovário, doutora Mariana Scarante, médica oncologista, especialista em tumores ginecológicos e coordenadora da pesquisa clínica em oncologia da DASA, graduação clínica médica em oncologia pela Universidade de São Paulo, tem um clinical fellowship pelo Royal Marsden, além de ser uma grande amiga minha, e temos também a Bruna Tirapelli, enfermeira clínica, especialista em oncologia e mestre em ciências da saúde pela Unifesp, enfermeira pesquisadora do AC Camargo Cancer Center. Agora, nesse primeiro momento, a gente vai ter a apresentação de 2 vídeos de 2 pacientes que toparam fazer para a gente, a Gabriela Rocha e a Márcia Pisker. Meu nome é Gabriela da Rocha, eu tenho 26 anos e eu fui diagnosticada aos 18 anos com câncer de ovário. Eu, desde a minha primeira menstruação, eu sempre tive muita cólica, cólicas que me deixavam de cama 3, 4 dias, que parava mesmo a minha vida, e os médicos achavam que era normal, né, que era da adolescência mesmo, né, só que eu comecei, quando tinha uns 16, 17 anos, eu comecei a ter fora de época. Quando eu não estava menstruada, eu sentia uma cólica. Então, eu comecei a ir atrás disso e alguns médicos começaram a desconfiar de endometriose inicialmente, né? E acabei chegando no AC Camargo. E aí, lá no AC Camargo, eu comecei a ter... Eles resolveram fazer uma cirurgia para poder ver o que era, o que estava acontecendo, se realmente era uma endometriose ou não. E da cirurgia eu saí com o diagnóstico de câncer de ovário. Quando eu iniciei o tratamento, né, eu fiz 6 ciclos de quimioterapia e alguns foram bem difíceis, alguns ciclos não tanto, foram mais fáceis de lidar. Mas eu continuei com esse tratamento por 4 anos, até 2016, onde a gente resolveu manter com um anti-hormonal, e assim eu fiquei até o ano passado. No ano passado eu tive uma recidiva desse câncer de novo, e passei por uma nova cirurgia e por outros ciclos de quimioterapia, onde eu finalizei esse ano. Como eu lidei com os efeitos, assim, alguns, a quimioterapia, algumas eram mais tranquilas, outras não tanto, né, porque eu fui mudando conforme a gente ia fazendo, né, e nessas recidivas que tiveram algumas. Mas o que ajuda muito, acho, né, acho que o apoio dos médicos, né, que falando de que tá tudo certo, sentir isso, de que, né, vai passar, apoio familiar ajuda muito, um apoio psicológico ajuda muito, né, e se pegando nessas coisinhas que parecem bobas, mas que realmente faz a diferença no final do tratamento.
O meu histórico familiar, eu fui a primeira da minha família, nunca teve nenhum caso na minha família, eu fui a primeira e a última, né? Porque por conta do câncer, eu tirei o útero e o ovário, então não vai ser passado, né? Para frente no meu DNA. Mas na minha família eu sou a única. A gente fez até algumas pesquisas genéticas para poder descobrir se tinha alguma coisa, mas realmente não aparece, não tenho meio que uma origem, assim. Ainda estou em pesquisa, né, faço alguns testes genéticos ainda, mas inicialmente não existe nenhuma mutação no meu DNA, então eu fui a primeira e a última da minha família mesmo. Hoje em dia, já voltei à minha vida normal, né? Acho que eu nunca parei minha vida mesmo em relação, tirando as épocas que eu tinha que ficar pós-cirúrgico, né? Mas a minha vida nunca parou por conta disso, sempre continuei estudando, trabalhando, saindo, agora não, por conta da pandemia, mas sempre continuei minha vida normal. E óbvio que algumas coisinhas mudaram, né, na minha vida. Eu sou uma jovem com menopausa, mas, assim, na qualidade de vida não mudou em nada, continuo fazendo tudo, e acho que é isso. Não mudou nada, é só um tratamento como qualquer outro, assim, que eu faria com qualquer outro tipo. É isso. De 21 dias eu vou no hospital tomar um remédio, mas que não muda em nada na minha rotina, que não muda em nada na minha vida. Só me fortalece. E acho que é isso. Olá, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de contar um pouco da minha história aqui para vocês. Eu sou a Márcia Bisker, eu tenho 44 anos. E para mim o câncer sempre foi um fantasma assim gigante. Eu sou de uma família judia, ashkenazi, então dizem, né, que já é um risco e uma bagagem imenso. Eu perdi minha mãe muito cedo com câncer de mama e ela também perdeu a mãe dela muito cedo com câncer de mama. Então na minha casa sempre teve esse histórico, esse fantasma rondando. Eram outros tempos, outros tratamentos. Eu era muito nova também, então eu fazia meus exames básicos e não dava muita bola para exame genético ou outros tipos de exames que estavam aparecendo. Tinha meus 20, 25 anos, então eu fingia que eu não escutava, né? Pensava aquele pensamento: estou muito nova para pensar nisso, essa não é a minha história, é a história da minha mãe, não quero conviver com essa ideia de que eu posso ter câncer, eu prefiro não saber. E a gente vai nessa fuga, né, nessas negações desse tipo. Hoje eu até penso, né, que se naquela época eu tivesse feito todos esses exames, a minha história ia ter sido diferente, mas não dá para voltar, né, no tempo. Então, hoje em dia eu tenho muito mais consciência e o que eu puder fazer para ajudar outras pessoas, eu faço, né? Também não me culpo, porque é como eu conseguia lidar naquela época. Mas aí a conta veio, no ano passado eu fui fazer meus exames de rotina e caiu no meu colo um tumor maligno na mama. Para mim foi uma surpresa, lógico, fiquei muito triste, mas no fundo eu sabia que isso um dia ia acontecer, não sei explicar, mas é uma coisa que eu sabia que fazia parte da minha história. E no final das contas eu acabei dando sorte, se é que pode falar de sorte quando se descobre que você tem um câncer, né? Mas eu prefiro ver assim também as coisas, porque o tumor era pequeno, como eu fazia os exames regularmente, mamografia, os exames todos ginecológicos, eu peguei muito no começo tumor, nível 1, menos de 1 centímetro. Os exames que eu fiz mostraram que ele não tinha espalhado para linfonodo, axila, nada. Aí o negócio era tirar o tumor, não deu tempo de eu fazer o teste genético, porque eu teria que esperar um mês para sair o resultado, e eu não tinha esse tempo para tirar o tumor. Então, vamos lá, vamos tirar o tumor e depois a gente vê isso. Então, a gente tinha que atacar o que a gente já conhecia, né? Aí eu comecei todo esse processo, que foi com certeza o maior desafio da minha vida. Cirurgia, tirei o tumor, estava tudo limpo, então tinha até uma notícia boa. Eu até achei que ia ficar por isso mesmo, que eu não ia precisar fazer químio, nada, mas aí veio, né, o resultado que o tipo era forte, era um triplo negativo, que eu ia ter que fazer 16 químios, depois provavelmente rádio. Então, nessa hora, né, as certezas, o otimismo deram também um tempo, medo, pânico, desespero, não é fácil, mas, de novo, os amigos, a família, os profissionais sempre me dando apoio, e foi essencial também cuidar da cabeça, né, terapia, psiquiatra, acho que nessa hora você tem que pegar tudo que você tem em volta para conseguir sair dessa. O teste genético deu que realmente era
positivo, que eu tinha uma mutação genética no BRCA2. Então, essa a história era da família mesmo, e com isso, mudança de planos, né? O que eu vou fazer agora? Primeira decisão que eu tive que tomar é vamos esvaziar a mama, e vamos preencher já de uma vez. Era necessário e urgente, né, para o tumor não voltar. Então, com isso também teve a boa notícia, sempre tento achar uma boa notícia, é que eu não ia precisar fazer a radioterapia. Então, assim que acabei a quimio, eu já fui para a cirurgia de esvaziamento da mama e tirar, né, essa preocupação dele voltar. Com o exame em mãos genético também, eu fui atrás de um ginecologista especializado, né, porque para saber quais eram as outras prevenções que eu tinha que fazer. E aí eu ouvi também que o tipo de câncer que eu tive, o tipo de mutação que eu tive, ele podia atuar, né, além das mamas, no ovário, no útero e nas trompas. E a sugestão era que eu também tirasse. É uma notícia muito delicada, né, para uma mulher receber, que você tem que tirar, independente se quer ter filho, se tem filho, acho que é uma coisa que mexe, né? Vai vir a menopausa, né? Tem um monte de mudanças que acontecem também no corpo. Naquele momento eu não pensei muito nisso, não pesou, realmente estava focada na minha cura, em tirar essa dúvida se um dia ele ia voltar ou não, não queria mais passar pelo que eu passei, né? E semana passada eu operei, eu fiz a laparoscopia, tirei o ovário, tirei o útero e as trompas. A laparoscopia é a cirurgia mais simples que eu fiz, né, de todas essas que eu tô contando, mas no fundo também teve um peso bem forte, assim, porque era o final de um ciclo, era uma vitória estar ali, era uma vitória ter a oportunidade de fazer uma coisa preventiva e ter a certeza de que esse tumor, né, essa mutação genética, eu estava tirando todas as chances dela voltar. Então, eu vi que não era simples, mas que era necessário, né? E aí eu agradeço, porque eu penso, putz, graças ao teste que eu fiz, eu entendi o que eu tinha e eu entendi principalmente como que eu faço para matar esse potencial de câncer de novo, né? Estou feliz, estou me recuperando. O que eu aprendi, né, depois de tudo isso? Que é realmente a importância da gente se cuidar, a importância de ter os exames em dia, porque eu peguei meu tumor muito no começo, então isso fez toda a diferença. Eu não sei o que poderia ter acontecido, né, se ele tivesse já espalhado ou grande. E virei fã mesmo, a importância do teste genético. Então, eu sempre falo, façam o teste. Se você tem algum histórico na família, se tem alguma chance, algum risco, faz. Porque aí, com os exames na mão, você resolve se você quer operar, se você quer tirar agora, se você quer esperar, quais são os seus riscos, né? Mas eu acho que essa informação tem que ser passada para frente. Todo mundo pode encarar, né, a sua genética. E sim, né, o exame e fazendo as prevenções necessárias com esse resultado salva vidas, evita a tristeza e salva a vida de outras gerações também, né? Então, eu sempre falo, se puder evitar passar por tudo que eu passei, evite. Eu falo para minhas amigas, para os conhecidos, quem eu conheço que perdeu mãe ou irmão com câncer de ovário ou de mama, faz o teste genético, vê quais são as suas chances, vê quais são as possibilidades de você tirar isso da sua história. E se você não puder passar por isso e evitar antes, é a melhor coisa que você pode fazer pela vida, né? Porque eu acabei, na verdade, fazendo tudo, né? Eu tirei as mamas, o ovário, o útero, fiz tudo, mas eu fiz tudo depois de saber que eu tinha a doença. Então, isso também poderia ter sido evitado se eu tivesse feito tudo antes. Eu falava, né, que pode até parecer uma mutilação. Várias pessoas falaram, putz, mas você tirou o ovário, tirou o útero, tirou a mama, é uma mutilação. Eu falei, putz, na verdade eu estou abrindo espaço para a vida no meu corpo, né? Para mim eu estou tirando coisas que podem me trazer coisa ruim e abrindo espaço para o novo. Então é isso, no depoimento, essa foi a minha história, foi uma história com final feliz. E quem eu puder ajudar ou dar conselho, eu pegar na mão e falar, faça o teste, faça os exames, faça qualquer coisa que você puder para prevenir, faz na cirurgia, eu sempre vou estar dando apoio e levando de mão ali, faz. E queria agradecer também, né, mais uma vez, eu não tenho como fechar esse depoimento sem falar obrigada para minha família, para meus inúmeros amigos, eu tinha um exército comigo, isso também faz muita diferença, meus médicos, minhas médicas, os enfermeiros, as enfermeiras, todo mundo que teve paciência, carinho e amor comigo nesse tempo. Obrigada, foi uma guerra, mas com um final feliz, e eu acho que é isso. Se dá para evitar a guerra, maravilhoso. Se não, né, quando entrar na guerra, que tenha um final feliz, que seja vencida. Obrigada. Muito bom, maravilhoso o depoimento, os dois depoimentos, muito bom. A gente tem bastante coisa para discutir. Eu queria começar primeiro com uma pergunta para o Glauco,
que eu acho que é a grande dúvida de todas as mulheres, né? Câncer de ovário tem prevenção? Eu acho que esse é um primeiro ponto. E como que faz o diagnóstico precoce, né? Porque algumas doenças conseguem se fazer. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Oi, Daniela, boa noite a todos. Para mim é uma honra poder estar aqui junto do Grupo EVA. Acho que parabenizar todo o grupo por esse Setembro em Flor, em especial a doutora Andréa Gadelha pela liderança fantástica aí da campanha. Então, são depoimentos muito, muito, muito impactantes na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E a questão do ovário é chave, né? Então, ele infelizmente é o câncer ginecológico que tem maior letalidade. Então, ou seja, a partir do momento que o paciente tem um diagnóstico, a chance de vir a morrer do câncer é relativamente grande quando comparado aos outros tumores. Isso acontece porque a maioria dos casos ele é diagnosticado com uma doença mais avançada. É como se ele já começasse, né, ao mesmo tempo, crescer ali no ovário, mas também nas estruturas em volta do ovário, e tem a gente fala que é uma disseminação, principalmente para a cavidade do abdômen, para essa membrana transparente que reveste o abdômen, chamado peritônio. E a gente fala assim, poxa, então se ele é mais avançado, a gente tem que descobrir ele mais precoce, né? Como é que eu faço para fazer isso? Infelizmente, para o câncer de ovário, a medicina ainda não se desenvolveu o suficiente para isso, né? Então, infelizmente, a gente vai ter que, pelo menos ainda 70%, 75% dos casos, o diagnóstico já vai ter essa doença mais avançada, onde de todos os estudos até hoje, que fazem ultrassom pélvico ginecológico, que fazem o marcador tumoral que a gente mais usa no câncer de ovário, que é o chamado CA-CD25, eles falham. Então, infelizmente, o último estudo que incluiu 200 mil mulheres, para vocês terem uma ideia, isso na Grã-Bretanha, e não mostrou um benefício em relação ao impacto, na verdade, de cura ou de chance de diminuir o risco dessas mulheres virem a falecer do câncer de ovário. Então, falha muito, não existe nenhuma recomendação atual em relação à prevenção do câncer de ovário. Muito pelo contrário, a gente tem que tomar muito cuidado de se fazer os ultrassons com o que a gente encontra. Então, a gente pode ter imagens e falsos positivos que vão levar essas mulheres do ponto de vista populacional, tá bom? Não estou falando aquelas que têm um risco maior sabido, como as mutações genéticas que se conhece. Mas, do ponto de vista populacional, realmente pode ser encontrado imagens e essas mulheres terem que ser operadas para diagnosticar algo que, na verdade, era benigno, né? Então, esse é um nó que a gente tem no caso do câncer de ovário. Muito bom, Glauco. E uma outra pergunta uma mulher que tem uma suspeita de câncer de ovário, né, ou que fez uma ecografia com a massa ovariana, ou que já está com sintomas, aqueles sintomas inespecíficos e que precisa ser operada. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que é o fluxo de atendimento, qual que é a importância dela ser atendida num centro de referência, né? Porque isso é importante que as mulheres saibam, que isso faz diferença, impacto na chance de melhor, aumentar a chance de cura dessa mulher. Daniela, realmente faz muita diferença. Quando a gente tem primeiro, né, para a gente imaginar uma suspeita do câncer, né, primeiro a questão é o aspecto da lesão que está no ovário, né, que a gente fala região anexial, que é o que está ao lado do útero. Então, são imagens que são sólidas e tem essa área sólida tem alguns aspectos suspeitos mesmo. Se houver essa lesão sólida dos dois ovários, aumenta mais ainda a chance de poder ser o câncer de ovário. E se já tiver algum sinal de doença fora, né, desse ovário, no peritônio, no abdômen, isso aumenta mais ainda a chance. Isso em pacientes, principalmente a partir dos 50 anos de idade, porque o câncer de ovário ele vai aumentar a sua incidência a partir de 45 anos, até atingindo um pico na sexta, sétima década de vida. Então, são mulheres que, quando a gente tem uma suspeita, existe, inclusive, do ponto de vista médico, vários scores, né, índices, para você ver qual chance que seria daquela imagem ou daquela associação com o marcador tumoral de ser câncer ou não. Para essas pacientes, em alguns países, elas são encaminhadas para centros de referência baseado nesses scores que a gente fala, nesse risco que tem a partir da imagem. E o ovário, o diagnóstico acaba sendo com cirurgia. Então, não tem sentido você operar para fazer um biópsia, um diagnóstico, sendo que
isso não vai ter nenhum benefício, né, para o paciente. Então, a paciente, ela deve ser encaminhada para um centro de especializado, seja onde for, a gente tem diversos isso no Brasil, onde o tratamento, ele é basicamente multidisciplinar. O tratamento do câncer de ovário, ele passa por cirurgia, ele passa por quimioterapia, e realmente, e toda a multidisciplinaridade em volta do tratamento. E é muito claro que a paciente que é tratada num centro especializado, ela tem uma maior chance de cura, porque ela vai estar sendo melhor tratada. Então, tanto do ponto de vista da cirurgia, a gente sabe o câncer de ovário, como eu comentei, a maioria dos casos o diagnóstico é a doença mais avançada, e a cirurgia tem um papel fundamental de você, na cirurgia, retirar não só útero, ovários e trompas, mas você retirar toda aquela doença que a gente fala que é visível, né? Então, se tiver alguma doença no ré, no intestino, pode ser que tenha que tirar um pedacinho ali do intestino. Se tiver uma doença nessa superfície do peritônio, um pedacinho dessa superfície do peritônio. São cirurgias muito extensas, cirurgias que podem demandar aí 6, 7, 8 horas, onde um centro especializado, ele vai reconhecer a indicação dessa cirurgia e vai fazer mais adequadamente essa cirurgia. E sem dúvida nenhuma, a parte da oncologia clínica, da quimioterapia, essa discussão de se a gente vai começar o tratamento com a quimioterapia e depois operar com esse mesmo objetivo, ou se a gente vai operar e seguir com a quimioterapia completa depois, isso é chave, e no centro especializado, o grupo sempre vai estar atualizado em relação a qual quimio fazer, qual tratamento complementar fazer para esses pacientes. Então, é chave realmente a paciente ser tratada em locais considerados especializados em câncer de ovário. Muito bom, Glauco, obrigada. Eu queria perguntar, conversar um pouquinho com a Bruna é enfermeira clínica, que está num grande centro, né, o AC Camargo, e eu queria que ela falasse um pouquinho para as mulheres que estão nos escutando, qual que é o papel da enfermeira clínica na jornada da paciente com câncer de ovário, como que ela pode atuar, quais são essas funções, porque muitas pacientes fazem tratamento em locais que não contam com uma enfermeira clínica e nem conhecem essa profissional, infelizmente. A todos, é um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer ao Grupo Eva, à doutora Adélia, pelo convite e pela oportunidade de estar nesse evento onde o foco é o paciente, né? Então, isso assemelha muito a nossa profissão, né? Que o cuidado ele é centrado ao paciente, né? E tudo que envolve a ele, o paciente e sua família. Então, o enfermeiro, o foco dele é o cuidado, né? E esse cuidado ele é estendido ao paciente e à sua família. E quando a gente tem um cuidado específico, né? Então a gente fala do enfermeiro clínico especialista, no sentido de ele ser especialista nessa situação de doença, né? Que o paciente se encontra. Então, dentro das especialidades clínicas dos enfermeiros, né, contextualizando, né, com essa mesa, né, então a gente tem também um enfermeiro que é clínico especialista em genética e genômica, né, que faz aí o apoio aos profissionais geneticistas e oncologistas nesse caminhar do paciente do ponto de vista de testes genéticos. E a gente também tem um enfermeiro clínico especialista em oncologia, né, que é aquele enfermeiro que se especializa em cuidar do paciente oncológico, né, seja num tratamento cirúrgico, seja num tratamento clínico, né, quimioterapia, radioterapia, e que vai, com isso, aplicar toda a expertise do cuidado relacionado a isso. Então, a gente cuida do paciente sob essa ótica, né? Dentro do cuidado, né, existem muitas coisas a serem feitas, e quanto mais você se especializa, né, numa situação, você consegue fazer aquilo com mais qualidade, né, e sempre ter mais contato com o que é que o paciente precisa, com o que é que os familiares precisam, né, e a gente vai direcionando
o nosso cuidado a isso. Obrigada, Bruna. Muito bom. Quando a gente tem uma enfermeira clínica na equipe, a gente observa que as pacientes, a jornada é completamente diferente, realmente a coisa vai de uma forma muito mais tranquila. Vamos passar agora para os testes genéticos. A gente viu no depoimento da Márcia como isso é fundamental. Só que a Márcia, ela já tinha uma indicação clara, né, por uma história familiar, judia, de origem askenazi, mas eu queria que o Rodrigo comentasse o porquê da importância do teste genético para toda paciente com diagnóstico de câncer de ovário, independente de história familiar. Por que a gente fala tanto sobre isso, independente de história familiar? Oi, Dani, obrigado pela pergunta, agradecer também ao Grupo EVA, parabenizar pela iniciativa do Setembro em Flores, em especial para a Andréa Gadelha pelo convite. Então, assim, vamos conversar sobre teste genético de câncer de ovário, é a coisa mais direta que a gente pode falar. Todas as pacientes com câncer de ovário epitelial, né, que a gente tem esse tipo específico, e que é a maior parte dos cânceres de ovário que acontecem em pacientes já acima dos 30 anos de idade, elas devem ser submetidas a teste genético e ponto. Não tem nenhum tipo de recomendação específica para idade ao diagnóstico, se existe ou não um histórico familiar, ou se a doença foi diagnosticada em um estadio mais precoce ou avançado. Todas as pacientes precisam fazer. Então, se tem alguém aqui escutando a gente que teve diagnóstico de câncer de ovário e ainda não fez o teste, precisa ser encaminhado, precisa conversar com o seu médico para conseguir viabilizar esta avaliação. E o motivo por trás disso é que cerca de 1/4, ou seja, 25% de todos os cânceres de ovário tem como o seu fator causal uma alteração genética herdada ou do pai ou da mãe. Então, às vezes, muita gente fica preocupada somente em fazer testes ou se preocupar de ser uma alteração genética, de ser um câncer de origem genética, se tem na sua família histórico familiar. Mas, às vezes, se por acaso vier uma alteração genética do lado paterno, pode ser que você não tenha muitos casos, ou, às vezes, até nenhum tipo de caso de câncer que possa levantar essa suspeita. Então, como a chance de você identificar em qualquer paciente com câncer de ovário ela é muito alta, todas as pacientes devem realizar esse teste. Muito bom, Rodrigo. Eu queria perguntar agora para a Mariana, queria que ela comentasse um pouquinho sobre o que para as pacientes, o que tem de novo no tratamento e o que as pesquisas estão mostrando de novidade no tratamento do câncer de ovário. Dani, obrigada pela pergunta, obrigada, pessoal do EVA, pelo convite para esse workshop, parabéns, Andréia, pela iniciativa. Tem muita coisa nova, né, Dani? Acho que quem tratava câncer de ovário há 10 anos atrás e vê hoje qual é o panorama que nós temos, é muito gratificante ver que as coisas mudaram, principalmente para as pacientes que têm um carcinoma seroso de alto grau ou endometriose de alto grau. Nessas pacientes, agora, nós dispomos no arsenal terapêutico de drogas bioral, que são os chamados inibidores da PARP, né? E que podem ser usadas tanto ao término da quimioterapia como primeira linha de tratamento de manutenção, ou seja, a paciente fez a cirurgia, fez a quimioterapia e depois pode receber essa medicação via oral, de acordo com a presença de alterações genéticas que podem ser encontradas no próprio tumor ou mesmo no sangue. Então, é por isso que o Rodrigo falou, acho que tem, além da importância familiar de fazer um teste genético, de você detectar se tem ou não uma alteração naquela família, para estabelecer estratégias de rastreamento e prevenção, o teste genético também é importante para definir qual é o melhor tratamento para essa paciente. Isso já começa cedo, né, na primeira linha de tratamento. Se nós encontramos, por exemplo, uma mutação em BRCA1 e 2, é sabido hoje que oferecer um inibidor de PARP para essas pacientes em primeira linha, um comprimido, aumenta muito as chances dela ficar sem a recorrência de doença por um tempo maior e, eventualmente, até ser curada.
Então, saber o status genético dessas pacientes nos ajuda a escolher a melhor terapia. Isso já mostrou bons resultados em primeira linha e também em linhas subsequentes, né? Se houver uma recorrência da doença, porque nós também sabemos que o câncer de ovário, principalmente esses serosos e endometrióides de alto grau, eles têm esse padrão de recorrência. A maior parte das pacientes são diagnosticadas em estadio avançado, elas respondem muito bem ao tratamento de primeira linha, que é um tratamento multimodal, com cirurgia, com químio e, eventualmente, com esses comprimidos de manutenção em primeira linha, de acordo com as características genéticas do tumor, mas depois, eventualmente, elas podem apresentar uma recorrência. E mesmo nessas recorrências, nós temos outras drogas que podem ser usadas, e vem pesquisas novas com drogas, a gente discutiu isso agora, né, recentemente no Congresso Americano de Oncologia, sobre as perspectivas de usar inibidores de folato, combinação de drogas-alvo, agindo em diferentes pontos aí da célula tumoral. Então, a perspectiva é boa no futuro, em termos de um arsenal terapêutico maior, e acho que agora, em termos de teste genético, toda paciente com câncer de ovário, eu concordo plenamente com o Rodrigo, ela deve ser testada para avaliação dessas mutações que podem ser passadas de geração em geração, que nós chamamos de germinativo, mas, eventualmente, nós podemos incluir os testes que avaliam o tumor, que às vezes essas mutações não estão no sangue, são passadas de geração para geração, elas estão somente no tumor. Mas, ainda assim, essas alterações podem ser passíveis de tratamento com algum comprimido ou alguma terapia-alvo. Então, por isso que é importante essas mulheres terem acesso a essa informação, serem testadas e terem a sua terapêutica personalizada de acordo com essas alterações que, eventualmente, podem ser encontradas. Mas acho que a grande novidade são os inibidores da PARP, né, Dani? Tomara que isso seja incorporado aí ao nosso rol de tratamento, porque apesar de estar em bula, a gente ainda esbarra aí nas questões regulatórias para ter acesso a essas medicações com facilidade, mesmo para as pacientes que sabidamente têm indicação pelos estudos que a gente viu recentemente publicados com os benefícios enormes, assim, para essas pacientes. E depois que a gente consiga usar no Sistema Único de Saúde. Essa depois eu volto pano para a manga. Mas, assim, enfim, eu acho que isso é o que todos nós que tratamos as nossas pacientes é o que desejamos. E esse é o mote que eu já trago o Fernando para a nossa próxima pergunta. Eu queria que o Fernando comentasse um pouco quais são as demandas principais que as pacientes que chegam à Associação de Combate ao Câncer de Ovário trazem? Se são demandas ligadas a acesso, se são os testes genéticos, quais são as principais solicitações que as pacientes têm levado a você? Boa tarde, Dani, e já agradecer aqui mais uma vez a doutora André pelo convite, ao Grupo Eva. Já vou emendar na fala bem que a Mariana falou, assim. A gente tem discutido isso já há uns 3 anos, pelo menos, aqui na Acton, sempre por meio de live, a gente convida profissional, enfim, já se fala muito sobre, né, os testes de mutação genética. E isso é uma coisa que foi muito positiva, assim. As pacientes estão vendo os benefícios disso, assim, elas estão notando, porque há muitos depoimentos, né, das pacientes que já fizeram uso, já fizeram os testes, já fizeram uso dos inibidores de PARP, no sucesso do tratamento, enfim, essa mudança é positiva, assim. Isso é muito bom. Agora, tem 2 lados aqui que 2 outras demandas que são maiores, assim. Primeiro é o acesso, obviamente, a se fazer esses testes, né? E também há uma outra demanda de questionamento de para quem solicitar esse teste, assim. Isso também é algo que a gente tenta, de alguma forma, direcionar, mas ainda é uma das demandas que a gente tem, assim. E aí, por fim, né, é aquela história, né, o brasileiro não tem 1 minuto de paz, assim. A gente tem que brigar, por outro lado, mobilizar pacientes para a gente brigar por esse acesso, né? Para que realmente isso seja incorporado no SUS e etc. Enfim, a gente sabe que tem muitas pacientes que fazem tratamento pelo SUS e aí é muito mais complicado para elas, né? Então, a briga é hoje em mobilizar, ter acesso a esses testes e depois disponibilizar esse tipo de tratamento via oral
que traz benefícios, que a gente já sabe que as pacientes já têm observado isso, mas ampliar isso é um desafio, assim. Então, um evento como esse tem um caráter muito importante, assim, de a gente trazer isso como uma mobilização, essas falas dos profissionais, que são falas incríveis. A fala da Márcia é uma fala incrível, né? Ela é uma pessoa que está super... esteve, assim, pelo menos no depoimento dela, ela falou, deixou muito claro, assim, como ela está atenta, esteve atenta ao seu histórico familiar, assim. Mas a Márcia é um caso à parte, né? A gente precisa também levar essa informação para outras mulheres, né? Mulheres como a Márcia, enfim, abrir o olho realmente para quem tem ou teve caso na família, e aí para fazer o teste, e por fim ter essa melhor qualidade aí para o acesso, né? Então isso é o que a gente estamos aqui justamente para viabilizar isso de alguma forma. Perfeito, Fernando. Chegaram umas perguntas aqui do chat e que vão servir para a gente reforçar alguns conceitos que precisam ser passados nessa sessão. Glauco, uma primeira abordagem de uma cirurgia mal conduzida pode aumentar a chance de recidiva? A pergunta é ótima. Pode, teoricamente pode sim, tá? A questão principal paciente, lógico, você pode ter uma primeira abordagem inadequada e, em alguns casos, isso pode ser corrigido, digamos assim, com uma segunda abordagem. Obviamente, ninguém vai se beneficiar de duas abordagens, né? Se possível, deve ser feito somente uma. A questão quando se pensa em abordagem inadequada, eu acho que duas peças-chave. O primeiro por exemplo, você inadvertidamente romper um ovário que seja com câncer, tá? Isso pode levar a indicação, por exemplo, de tratamento com quimioterapia ou não. A segunda questão de abordagem, entre aspas, inadequada, é não ser feito a cirurgia que deveria ter sido feita, entendeu? Naquele momento. Então, como eu comentei, o objetivo, por exemplo, quando você tem a doença avançada, é retirar toda a doença, e a gente só não faz, de princípio, se o paciente não tolerar essa cirurgia de grande porte ou se não for possível de ser ressecado, né? Essa questão de não ser possível de ser ressecado é totalmente dependente do local que você vai estar, da equipe, né, que você vai estar trabalhando, e realmente tem algumas questões, lógico, objetivas, outras subjetivas. Então, às vezes, se o paciente não for submetido àquela cirurgia completa, sendo que ela poderia ter sido submetida, isso pode diminuir a chance realmente de cura dessa paciente. Perfeito. E agora, Rodrigo, nesse contexto, então, de encontrar mutação no tumor, reforçando, não seria indicado, então, testar mutação em todos os tumores, independente de história familiar? Sim. Vamos lá, Rodrigo, vamos reforçar o conceito. Reforçar o conceito. Então, acho que a pergunta se responde... Independente de história familiar. Independente de histórico familiar, de se você foi identificado com câncer precoce ou já mais avançado, independente da idade. Se você tiver um diagnóstico aos 70, 75 anos, mesmo assim, deve ser realizado o teste genético. Existe um grande questionamento se a gente deve começar pelo tumor e, se vier negativo, fazer o teste no sangue ou na saliva, ou vice-versa, tá? Mas isso é uma questão muito mais do ponto de vista médico. O que eu tenho que colocar aqui é que, pelo menos, todas as pacientes devem realizar o teste, pelo menos, do sangue ou da saliva. Isso é o que a gente tem consensual hoje. Descobrir uma alteração genética de predisposição a câncer nesses testes podem, como a Mariana comentou agora, não só mudar totalmente a forma de tratamento dessas pacientes, adicionando medicamentos extremamente eficazes, como pode abrir uma janela de oportunidade para prevenção de câncer em várias pessoas da família dessa paciente que, por hora, tem somente uma chance maior de desenvolver a doença, e a gente pode entrar com estratégias de redução de risco que podem chegar até a 90%, 95%
de redução de risco de aparecimento não só de câncer de ovário, como também de câncer de mama. Isso não fica restrito somente às mulheres. Os testes, quando vêm positivos, podem e devem ser também recomendados para os homens naquela família, porque esses homens têm um aumento de risco de ter câncer de mama e também câncer de próstata. E esta informação pode fazer diferença na condução desses pacientes também. Perfeito. Mari, os inibidores da PARP são recomendados para todos os tipos de câncer de ovário? Ótima pergunta, Dani. A resposta é não. Os inibidores de PARP eles foram estudados nos tumores serosos de alto grau ou nos endometrioides de alto grau, majoritariamente. Eventualmente, pode-se discutir o uso de algum outro inibidor de PARP em algum tumor com mutação de BRCA, mas de outro tipo histológico, mas isso é um ponto de controle, assim, de discussão. Essencialmente, os grandes estudos foram feitos nesses subtipos. Então, por exemplo, para tumores de baixo grau, isso é uma rotina, a gente vê no consultório, né? Às vezes, pacientes vêm com uns tumores de baixo grau, querendo saber se são candidatas ou não ao uso de inibidor de PARP. Nessa situação, a gente não usa. Então, é para uma população restrita, com tumores de alto grau, subtipo seroso ou endometrióide. E uma última pergunta. Os inibidores de PARP devem ser utilizados continuamente ou existe um limite de uso? Eu acho que aqui é para saber sobre a questão de manutenção ou no cenário já de doença recorrente, se há um limite de uso. Acho que assim, o inibidor de PARP ele pode ser usado em diferentes momentos na linha do tempo de tratamento dessa paciente, né? Então, por exemplo, na primeira linha, na manutenção de primeira linha, a gente não usa isso de forma indiscriminada para todo mundo. A gente separa e reserva o inibidor de PARP para uma população que tem alguma alteração genética específica, seja nos genes do BRCA ou algumas outras alterações que a gente consegue detectar num teste genético. Não faz isso para todo mundo de uma forma geral. Quando é usado em primeira linha como manutenção, nós podemos fazer isso por 2 a 3 anos, a depender do inibidor de PARP escolhido. Num cenário de recorrência da doença, ainda sensível à platina, ou seja, que recorre mais de 6 meses depois do término da quimioterapia, aí o inibidor de PARP ele pode ser usado por um limite indefinido. Então, a gente usa até a doença progredir ou voltar ou aumentar, ou se houver alguma toxicidade, algum efeito colateral limitante, a gente pararia. Então, em primeira linha, existe um tempo definido. Na segunda linha, na recorrência, a gente continua até enquanto houver resposta, ou, eventualmente, paramos, se mesmo na vigência de resposta tivermos algum evento colateral grave. Perfeito. E uma última pergunta aqui para o Guinda. Os planos de saúde já são obrigados a cobrir os mapeamentos genéticos? Para a gente finalizar. Especificamente para pacientes com câncer de ovário, a resposta câncer de ovário. É sim, tá? Então, hoje, pacientes com convênio não tem por que eles não autorizarem a realização desse teste. Infelizmente, essa realidade ainda não existe para os pacientes do SUS, e nós, junto com o Grupo EVA e outros grupos de apoio a pacientes, estamos tentando mudar essa realidade. Nós não podemos simplesmente ficar sentados achando que o nosso trabalho acabou. Certo, Fernando? Certíssimo. É isso aí. Perfeito, então, nós vamos encerrar esse painel 2, foi excelente. Agradeço a todos os participantes desse bloco, foi muito bom. Parabéns, Andréia, esse workshop está sendo excelente. Eu tenho certeza que todos que estão participando estão aproveitando bastante e convido a todos a participarem agora do terceiro painel. Obrigada. Conhecemos os grandes desafios e a complexidade de uma cirurgia de câncer de ovário. Sabemos do impacto e da importância que você, cirurgião, tem na linha de cuidados e na vida dessas pacientes. Afinal, aproximadamente 70% delas só são diagnosticadas quando a doença está em um estágio avançado. E somente cerca de 30% delas estão vivas após 5 anos. Nós queremos transformar essa realidade. E por isso, decidimos unir forças. SBCO, Febrasgo, Roche e Grupo EVA. 4 grandes nomes juntos, unidos em um só movimento com esse único propósito:
provocar a mudança na vida das mães, filhas, avós e amigas com câncer de ovário. Como? Por meio de um programa pensado para aprimorar ainda mais a qualificação da comunidade cirúrgica de ovário, com conteúdos de alto nível acadêmico diretamente direcionados para sua prática clínica, integrando cada vez mais cirurgiões, oncologistas e ginecologistas na jornada da paciente. Vamos provocar juntos a mudança.